Fala pessoal! Hoje nós estamos aqui na Praça Frei Baraúna em Sorocaba para falar sobre poesia no lado B. Sim, hoje a gente vai sair do mundo da música e vai entrar nessa área literária. A gente vai entrar nesse mundo das palavras, da brincadeira com as palavras. Eu sou o Celsius, muito prazer para você que está chegando. Bem-vindos ao lado B, que é aqui o lugar onde a gente fala sobre os bastidores da arte e como viver de arte no Brasil, né? Então, se liga só nessa galera. Você conhece o slam? O slam é um movimento de poesia falada que começou nos Estados Unidos e agora invade o mundo inteiro com poetas que fazem críticas sociais ferrenhas, falando sobre assuntos como dificuldades do dia a dia, racismo, opressão social. E a gente está aqui no final do Slam 015, que é essa competição de poesia. E aqui vocês podem acompanhar aqui a galera consumindo o conhecimento e a arte da periferia. Curtam só. Aquela criança destrói a vida delas e faz com que a infância delas acabe. Eu peço ao meu Senhor, perdoa-lhes, Pai, mas eles sabem muito bem o que fazem. Jurado número 2, nota? Pesado. 9.9. Credo! Jurado número 3, nota? 10. Jurado número 4, nota 10. Jurado número 5, nota 10. E hoje nós estamos aqui com ela, cara. Ela que além de ser minha melhor amiga, mano. Eu amo. É cantora, poeta, corre pelo slam, é slam master do Slam 015, poesia marginal. O que ela não é verdade? Essa é a pergunta. Você que tá fazendo a sua vida virar aí de ponta cabeça, fazendo os corres na arte, na poesia, na música, e a gente fala aqui sobre as manhas de como viver de arte, né? Como é que a gente vai explorar aí esse mundo e conseguir vencer, né? Como foi pra você entrar na poesia? O que te fez, tipo assim, tomar a decisão de fazer o corre na poesia e ser poeta e investir nisso, viver disso? Por que você escolheu isso? Primeiro começa com a questão da identidade, né? Então são espaços onde eu me identifiquei porque são ocupados também por pessoas que se assemelham a mim. E aí quando você entra numa cena, você acaba se aproximando pelas identificações. Quando eu entrei em 2019, a Emily era muito pequena ainda, então não podia me dedicar tanto ao slam. E conforme ela foi crescendo, eu consegui tendo mais espaço para estar mais inserida dentro da cena do hip hop, dentro da cena do slam, né? O slam ele faz parte de um dos elementos do hip hop também, ele entra na parte do conhecimento, que é considerado como o quinto elemento. E aí, ano passado, eu fui para o Estadual de Poesia Falada e eu tive uma virada de chave. E esse ano eu quis conhecer mais a cena para além do que a gente tinha aqui em Sorocaba. A gente sabe que o interior, comparado à capital paulista, a gente ainda tem muita dificuldade em acessos, né? Não é dificuldade em produzir arte, o interior produz tão bem quanto a capital, mas é em acessos. E aí eu comecei a ir com mais frequência para a capital, para conhecer um pouco mais da cena, né? Porque lá em São Paulo você consegue encontrar um slam por dia, se você quiser. Você tem um slam por dia. E aí aqui a gente tem uma vez por mês. Agora tem um novo slam para além do Slam 015, que é o Slam Trincheiras. Então a gente tem 2 slams no mês. Lá eles têm um por dia. Então você vê a diferença. Às vezes tem mais de um no dia, eles têm que escolher em qual eles vão, né? Então essas questões de acessos
fizeram com que eu conseguisse ir para São Paulo com mais facilidade e tal, e conseguisse observar as narrativas que eram trazidas, observar o que estava por trás daquilo. E aí eu percebi que as pessoas que estão à frente de movimentos como o Islã, elas começam com esse processo de trabalhar também na parte cultural, né? Então eles se tornam também, quando você organiza um espaço cultural, quando você organiza um movimento cultural, você tem que também ser, além de poeta, você vai precisar ser produtor cultural, você vai precisar ser assessor, você vai precisar ser isso e aquilo. Então essa construção ela já acaba sendo mais fluida, mais natural. Então a gente vai descobrindo esses acessos no decorrer da caminhada, né? Então agora a gente começa com a possibilidade de estar fazendo escritas de edital para conseguir recursos e trazer para cá, né? Para premiar os poetas, para levar os poetas para outros espaços. Entendendo também como que a gente consegue vender esse projeto para espaços que a gente sabe que vão valorizar também a arte periférica, né? Então a gente tem tido acesso a espaços como SESC, SESI, SENAC, né? E esses espaços têm possibilitado que a gente pense para além dessa ocupação das ruas, que é tão importante quanto, né? Mas aí quando a gente está falando sobre viver disso, a gente precisa também se movimentar dentro do sistema. O que o sistema tem para oferecer sobre aquilo que você está apresentando, né? Então, esse movimento de rua é um movimento que a gente já faz, é um movimento que ele vai continuar acontecendo, mas para a gente não ter que ficar lá dentro de um escritório ou ter que estar enfurnado numa CLT, a gente tem que pensar em estratégias, né? Então, a necessidade acaba fazendo com que a gente crie estratégias para subverter essa lógica. Você falou sobre como você se identificou com o Islã pelas suas vivências e a própria poesia marginal também está no seu coração, digamos, né, através da sua história. Mas eu queria ir para o lado mais, tipo assim, empresarial da coisa. Você falou sobre como muitas vezes o artista ele tem que ser várias coisas. Que dica você daria hoje para um poeta, por exemplo, que está aqui assistindo a nossa entrevista, que é seu fã, que curte seu trabalho nas redes sociais e tal? O que você diria para ele, tipo assim, alguma dica prática para ele poder chegar mais perto de onde você tá, ou mais perto do Islã, ou, né, de alguma forma tentar fazer, né, virar, tipo, profissionalizar? Que dica você daria? Eu acho que uma coisa que eu tenho descoberto nesse processo é a questão da disciplina. Eu sei que quando a gente está falando sobre poesia marginal, sobre pessoas de periferia, a gente não tem todos esses acessos que eu falei antes, então vão ter mais dificuldades. Mas ainda assim, para você ocupar determinados espaços, você precisa manter uma disciplina. Então você precisa ter essa disciplina para poder ter uma constância. Então, assim, eu agora estou no Estadual de Poesia Falada, esse ano vou estar representando o Islã do 13, lá de São Paulo, e para conseguir chegar nesse trajeto, eu tive que manter uma constância. Então, eu fiz um planejamento mesmo, sabe? Eu vou ir pelo menos em 3 Islãs todo mês. Então, estou desde janeiro, todo mês indo em pelo menos 3 Islãs. Chegou nas finais, fiz a somatória lá de quantas finais eu tava, qual era o meu percentual médio ali, fiz um cálculo de quantos eu tinha participado, quantos eu tinha ganhado, para poder entender como eu tava dentro do game, digamos assim, né? Porque é um jogo, é uma competição de poesia falada, né? Dentro da competição, então eu fiz a base lá, ó. De 10 slams que eu participei, sei lá, de 10 slams que eu participei, eu ganhei 8. Então tô numa margem muito boa de assertividade ali. Sim. Beleza. E aí dentro dessa margem eu conseguia ir compreendendo ali também os espaços que eu queria ocupar e como que eu queria fazer isso. Eu acho que as coisas já vão se esclarecendo, sabe, com o trajeto. Na parte empresarial da coisa, eu acho que o mais difícil para quem é artista são os processos burocráticos. Quando você entra, por exemplo, num SENAC da vida, tem muita papelada, muita burocracia, com negócio de contrato, isso e aquilo. Então, o interessante para um poeta que quer adentrar nessas áreas, que é onde ele consegue ganhar muito mais, né? Seria talvez estudar esses aspectos burocráticos que estão por trás desses espaços institucionais. O nosso objetivo não é de fato institucionalizar o Islã, mas é fazer com que essas instituições também vejam o nosso trabalho e paguem por ele. Sim, é como você falou, né? Existem possibilidades e ferramentas que o sistema
afinal também oferecem, de certa forma, através de muita luta do passado, né? Mas que são coisas que a gente também, como artista, tem que se apropriar de certa forma, né? Quer dizer, usar o próprio sistema para poder surfar nele, né? Exatamente. Essa é a ideia de subversão de lógica, né? E o Islã tem muito disso, é subverter a lógica. Você está subvertendo o sistema te oferta uma coisa, você busca outra, né? Então, para quem é de periferia, nem sempre é ofertado aquilo que as instituições têm, né? Então, tem muita coisa ainda dentro desse espaço cultural, desse espaço institucional que é negado para as periferias. Então, quando a gente consegue estudar sobre isso para saber como entrar nesse sistema, assim, como subverter a lógica e entrar nesse sistema e conseguir estar ganhando com a arte marginal, com a arte periférica, acho que isso é muito importante, porque eu tenho até uma poesia que fala sobre a cultura, né? E eu falo que é difícil compreender essa ideia de cultura. Quem é que tá dando as cartas? Quem é que está definindo o que é cultura e o que não é? Né? Como que a gente define isso? Então, a nossa tentativa também é para que a nossa arte seja reconhecida como cultura e seja paga como tal. Você lembra um trecho dessa poesia que fala dessa parte, para você recitar aqui pra gente um pouquinho? Lembro. Se a gente está falando de cultura, eu que sou do interior, nunca fui a museu e pinacoteca. É que se eu pago para fazer esse corre, quem é que em casa segura a peteca? Tá ligado que uma solo passeio nunca é pensado sozinho e a grana da passagem não paga o rango do caminho? Uma vez eu fui pibira, 80 conto ida e volta no busão, mais 20 conto para acessar a tal da estação. E aí uns pão de queijo que vende no terminal, porque a criança tá com fome, com esse sol ela vai passar mal. Brinquedo de graça consumido pelo tempo, a balança travando, o cavalinho rangendo. Mas a criança viu o pleiba, andando com seu longboard na ciclovia. Lembrou do patinete que ela tinha pedido de Natal pra tia, mas ganhou meia e calcinha porque era o que a verba dava e ela já tá ficando mocinha. Então, se a gente tá falando de cultura, eu te pergunto, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio? Ou melhor, de que cultura que a gente está falando? A que acessa todos ou a que acessa os brancos? Hegemônica, padrão, elitizada, para quem só valoriza dólar, o meu vintém não é nada. Mas os meus versos têm potência que alcança os cria, que antes de alimentar a mente tem que alimentar a família. Então tem um pouco mais... Nossa! E aí é sobre isso, né? A gente vê um quadro no Louvre, por exemplo, o valor que eles têm, né? O valor monetário mesmo que eles têm. Recentemente surgiu o diálogo de uma banana colada com fita na parede ser avaliada em arte de 600 mil, né? Então é um pouco revoltante também a gente ver tanta coisa que está sendo produzida dentro das periferias e que não é reconhecida ainda como arte. Sabe? Não essa arte que é paga, não essa arte que muda a vida de alguém, sabe? Então, acredito que é essa a nossa tentativa e talvez quando isso acontecer a gente não esteja mais nem aqui para ver. Pois é, gente. Bom, com essa mensagem subversiva aqui da Tainara, a gente passa pro próximo bloco aí. Fiquem aí ligadinhos! Essa noite eu rezei para que tudo ficasse bem, rezei pedindo a quem me resguarda, a quem me cuide, para que eu não caia nesse sentimento de impotência, pouca importância, incompetência. Mais uma noite o sistema me engoliu e ele tá mais bem servido que eu que fui dormir com um copo d'água na barriga. 3 quilos já se foram, não foi procedimento estético, não foi carbox, não foi lipo, não foi botox, foi a fome. A fome bateu na minha porta como no desenho do Pica-Pau e eu sem esperança rezava para que fosse o lobo mau. A fome bateu na minha porta, isso já nem é mais brincadeira de criança, antes fosse. A fome bateu na minha porta, eu encarei de volta, pressão 9/6, visão turva, 15 dias sem gás e nada na estufa. Mas o chamado de Natal tá em todas as vinhetas. Natal, relativo a nascimento, segundo o dicionário. Mas o que a gente vai comemorar se nasce um dos seus e a cada 23 minutos é um do nosso no noticiário? A repressão matou mais um que por produtos de limpeza foi morto a tiros na porta de uma conveniência. E na hora de julgar a atitude do rapaz, aparece um monte de juiz da moral e da boa convivência. Mas a fome é resultado de um sistema que você se esforça para manter. O crime é desespero de quem ouve seu filho pedindo comida e não sabe se vai ter. Vocês adoram nossas histórias de superação e resistência, nossas súplicas por migalhas enquanto assistem aos jogos vorazes da nossa existência. Sem falhas! Sem falhas! Uma única chance de falhar. Nós já tá vivendo o Round 6 a mocota. Quer saber como morre com erro? Desliga a Netflix, na favela nós já mostra. Tentando subverter a lógica num sistema que você também tá inserido, pra poder florescer em vida e não só ter um funeral florido. Mas nossa luta pra vocês é piada. No Instagram faz a trend da noite das fumangas, utilizando o estereótipo da mina da quebrada.
Mas seu racismo disfarçado de piada, hoje nós derruba na madeirada. E fia, você não aguentaria um dia chorando que nós aguenta a vida inteira sorrindo. Porque é fácil querer o que tá por fora quando a gente não mostra o que tá ferindo. Ser preto é luta, é história, é verdade, é ser raiz mesmo sendo arrancado do chão. Foda que vocês querem nossa ginga, mas se recusam a sentir o peso histórico da escravidão. Negam o nosso rosto na tela da TV, não nos pagam pra estar nos seus comerciais, mas querem nosso jazz e hip hop tocado por brancos nas suas playlists, nos seus musicais. A culpa do meu medo da fome é tua, que bebe da minha imagem sem saber o que me custa. Faz da pele preta sua fantasia, mas oportunidade pra preto te assusta. Dança meu samba, exaltam meu axé, mas não carregam a cruz que eu sustento. Aplaudem no carnaval, se alimentam da nossa fé, enquanto a miséria me cala no vento. Eu quero o ouro e a prata dos meus, e essa dívida histórica vai ser cobrada. A fome que vocês me sujeitam hoje, eu transformo em arte que alimenta a quebrada. E cuidado nos passos que vocês dão, seus comédia. Nós tá dominando a cena em busca de mudança. Aproveita que o que nós tá pedindo é equidade. Você estava fudido se fosse vingança. A poesia é isso, né, pessoal? É conhecimento em forma de palavras que te levam para outro mundo, para lugares muito sublimes, muitas vezes, e muitas vezes te coloca em lugares que você nunca imaginou, mas que é a vivência de muita gente, cara. E é aqui que a gente faz um resuminho do que aprendemos nesse episódio, deixando uma dica essencial, que é disciplina, cara. Então, se você deseja viver de arte, viver da sua poesia, não esqueça de todo dia dar um passinho pra frente, rumo a esse objetivo, que com certeza você vai conseguir, cara. As pessoas se importam com arte e elas querem ver o que você tem a dizer para compartilhar com o mundo ali seus sentimentos e tudo que passa na sua cabeça, certo? Então, fiquem bem, leiam, consumam poesia, consumam música, prestem atenção nas palavras porque elas importam, tá bom? Grande beijo! Fiquem bem.